O convidado de hoje é de São Paulo, já veio 4 vezes a Portugal e tem 41 anos. Há muitos que dizem que ele é uma das maiores promessas da literatura brasileira. Ora bem, ele tem 41 anos, não é propriamente um jovem. 41 anos ainda dá para ser uma jovem promessa, Rafael? Bom, obrigado, Alvin, pelo convite. É engraçado, eu acho que é a primeira vez que eu ouço me chamarem de promessa e eu sempre achei curioso, assim, porque eu sentia justamente isso, assim, e eu via até como uma certa vantagem, né, tipo, ainda bem que ninguém me considerou exatamente uma promessa, porque aí é mais a questão do trabalho, né, mesmo, e olha, vejam livro a livro, vejam trabalho a trabalho, que leem, e disso a gente vai construindo, ou não, né, uma relação leitor-escritor, assim, que eu até prefiro, na verdade. Na verdade, tu estavas a passar por um mau período, tinhas enviado o teu livro a várias editoras, consultado alguns amigos, e a resposta quase consensual era não. A resposta era não. Basicamente. E no meio de todos estes nãos, houve este prémio Saramago que é... que vem quase em contraciclo, não é? Que foi a hora certa para receberes um prémio desta dimensão. De resto, sei que também te dás bem com alguns escritores em Portugal. Li alguns numa entrevista tua que tinhas dois livros que gostavas muito: o Jerusalém, do Gonçalo M. Tavares, e o Cemitério de Pianos, do José Luís Peixoto. O Peixoto, que curiosamente ganhou o prémio Saramago. Não sei se o Gonçalo M. Tavares terá ganho. Não tenho a certeza. Ele ganhou em 2001. Ganhou? Então ganharam os dois, pois, claro. É curioso como é que tu, a da altura, tu dizes que ganhaste quase uma relação com o Prémio Saramago, porque muitos dos autores que tu lias nos livros, na capa dos livros, dizia Prémio Saramago, e de repente tu próprio és um desses autores, já viste? Sim, exato. Eu criei essa relação como um fã mesmo do prêmio, né? O que não é muito comum com prêmios, né? Em geral, a gente, enfim, gostaria de ganhar, porque tem recompensas, né, objetivas, ganha-se dinheiro, ganha-se publicação. Mas esse prêmio Saramago, em especial, ele era um prêmio que eu realmente tinha uma relação, e tenho uma relação afetiva, né? E sonhava em poder ganhá-lo um dia. Em especial por conta disso, né? De serem livros que tinham essa inscrição na capa, né? Vencedor do prêmio José Saramago. E o próprio nome do Saramago já é algo que me faz, enfim, já faz meu coração bater mais rápido. E aí... Mas nunca o conheceste? Oi? Nunca conheceste o José Saramago? Não cheguei a conhecê-lo, infelizmente, né? Não tive essa oportunidade, mas eu li quase tudo dele, assim, li muita coisa. Então eu tinha essa relação à distância, mas muito próxima, que eu acho que é dos livros, né? De deixar a gente próximo. Ainda outro dia estava a ler algo do Saramago e ele dizia que é exemplo daquilo que se diz em relação aos animais, que os animais são muito parecidos com os seus donos, com os seus proprietários, de certa forma. Também os objetos de casa começam a ser parecidos connosco, fazem parte da nossa identidade. E eu nunca tinha pensado nisso. E é verdade, os objetos que tu tens em tua casa, tudo aquilo que tens em tua casa, em teu redor, também parece que as mesas começam a ficar parecidas contigo, e os armários e tudo à volta começa, não é? Parece que tudo faz parte de uma mesma linguagem visual. E se calhar faz mesmo. Sim, exatamente. E eu acho uma linguagem dos hábitos, né? Talvez acima de tudo, porque, por exemplo, eu por muito tempo não tive televisão na minha casa, né? E eu lembro que há um tempo atrás eu me mudei de apartamento e eu saí, né, naquela procura, visitando vários apartamentos, e eu tava com a minha namorada na época e a gente brincava, assim, porque lá parece que toda a sala, eu falava assim, parece que é um altar montado para televisão, assim, parece que a sala inteira é feita para ficar diante da televisão, né, com o rack embaixo e tudo aquilo. E eu acho que isso é uma organização de hábitos que é culturais, mas também que acaba por ser particular, né, porque hoje em dia a gente até tem uma televisão, mas não é na sala, né? Então a minha sala, por exemplo, tem um piano, tem uma estante de livros enormes e tem uma mesa que fica com a bagunça que é a nossa bagunça, né? O nosso tipo de bagunça, assim, sempre vai ter isso, né? Teve vários espaços que a gente pensou, não, aqui vai ser algo para receber visitas, e a gente nunca recebe visitas e vira um outro espaço, assim, onde ficam livros, onde fica, não sei, algum objeto assim. É evidente que tu tinhas de ter um piano em tua casa porque na verdade tens uma relação de longa com o piano, mas com a música em si. Isto é, na verdade tu começaste por desenhar. Sim.
tu querias ser desenhador ou desenhista, como dizem no Brasil. Sim, é. Depois descobriste a música e só muito mais tarde, a partir dos 30 anos, a escrita. Isso quer dizer que abandonaste estas áreas, a musical e a de desenhador? Eu acho que a musical eu não abandonei, quer dizer, eu trabalhava, eu estudei, eu fiz faculdade de música. Por muito tempo a minha ideia era ser músico, né? Trabalhar como músico, até ter um trabalho artístico como músico, mas que acabou nunca, enfim, chegando muito longe. Então o trabalho com a música eu abandonei, mas a música não. Eu ainda toco em casa, ainda gravo vídeos assim, de maneira amadora, mas posto nas minhas redes sociais, mas é uma maneira bem diletante mesmo. A parte do desenho eu abandonei um pouco mais, assim, porque acaba que eu não tenho mais o hábito de desenhar. Às vezes tenho até vontade, mas hoje, por exemplo, eu nem sei o que eu desenharia, né? Porque eu tinha uma relação mais infantil com os desenhos, né? Mais de gostar daqueles personagens de histórias em quadrinhos, né? Bandas desenhadas, né? Como se diz aqui, ou de desenhos animados. Então, depois eu não consegui encontrar, assim, como adulto, o que eu desenharia. Mas às vezes eu sinto que talvez eu vá voltar a fazer isso de alguma maneira, vá me reencontrar com isso de alguma maneira. Mas eu acho que no fundo isso tudo, assim, eu via, era uma questão da criatividade mesmo, sabe? De querer criar mundos ou novas janelas no mundo que, de uma certa forma, ou aliás, em grande forma, estão na minha literatura, assim. Quando eu escrevo, porque tanto quando eu desenhava, como quando eu fazia música, tinha muito uma questão de uma história ali para mim também, assim. Quando eu compunha canções, por exemplo, claro, eu gostava da parte musical, vamos dizer, da melodia, da harmonia, mas a letra também para mim era muito importante. Eu ficava, bom, eu preciso pensar uma letra, qual vai ser o tema. Eu não queria fazer o clichê ou uma coisa banal, como muitas se repetem. Eu queria realmente pensar, então, um assunto diferente para uma música e tal. Então, essa força, toda essa energia, quando eu vou escrever literatura, eu sinto a mesma coisa, assim, como se fosse. É quase como se. Aqui eu ainda desenho, sabe? Mudou o papel, sabe? Ou aqui ainda é meu instrumento musical, de uma certa forma, né? Então, a pulsão ainda é muito, muito similar. Mas espera aí, não achas que foi na escrita que tu tiveste mais sucesso do que propriamente do que na música e nos desenhos? E, de certa forma, será que somos todos reféns do sucesso que temos? Isto é, se tu não tivesses tanto sucesso como estás a ter na escrita, possivelmente mais depressa regressarias a uma dessas atividades. Tu acabas por escolher aquela que tens mais sucesso a fazer, mesmo que eventualmente possa não ser aquela que tu mais gostas. Eu acho que essa é uma pergunta bem difícil. Eu já me perguntei algumas vezes porque eu tenho a impressão, por exemplo, quando eu fazia música, eu gostava muito daquilo. E talvez se tivesse tido sucesso, aquilo teria se mantido, né? Mas não no sentido do sucesso da fama exatamente, né? Por exemplo, eu não sou dessas pessoas que quer a fama ou que trocaria, por exemplo, se amanhã ou depois, olha, mas a televisão me chamou e na televisão eu tenho mais fama se eu aceitar fazer, mas com uma coisa que não tem sentido pra mim. Claro que muitas coisas poderiam ter sentido, mas, sei lá, calhou de alguém me chamar pra uma coisa sem sentido. Eu vou ter mais fama, mais sucesso, entre aspas, mas não vai ter sentido pra mim. Eu acho que eu não continuaria. Meu palpite seria que, não, eu não vou trocar, então isso aqui deu mais certo do que a literatura. Mas eu acho que tem uma conjuntura das duas coisas, porque é sempre uma relação com o outro também, né? Então, eu acho que, por exemplo, para mim, pelo menos, né, eu tentei música por um tempo, você começa a tentar e você começa a ver que as pessoas não têm interesse em ouvir, não têm interesse em escutar, aquilo não vai muito longe. É difícil, assim, você se manter, falar assim, não, então vou gravar mais um álbum que ninguém mais vai ouvir, vou me dar todo aquele trabalho. Eu sei que tem muita gente que faz isso, e faz assim, né, até com uma serenidade grande. Eu não sei, assim, se... Mas, assim, nunca foi pra mim também uma coisa assim, a música não deu certo, eu preciso procurar outra coisa, né, que dê certo. Na verdade, eu comecei a escrever pra mim, eu não tinha o projeto de ser escritor, eu não tinha essa ideia. E ao mesmo tempo aconteceu, porque eu escrevi um livro, porque eu gostava muito de ler, eu queria escrever também, e eu escrevi, ele ganhou um grande prêmio para inéditos também no Brasil, e essa vida entrou na minha vida, assim, então eu também não sei dizer
enfim, o quanto as coisas poderiam ter sido diferentes, mas em minha defesa eu quero dizer que assim, não foi assim, eu vou buscar algo que me dê mais sucesso, assim, não foi um pensamento de negócio, de empreendimento, porque também a literatura não seria a melhor ideia nesse caso. Rafael, se eu for ao encontro de algumas músicas tuas, consigo achar no Spotify ou no YouTube? Eu espero que não. Porque na verdade, assim, eu cheguei a gravar algumas coisas de maneira independente, mas assim, hoje eu até fico satisfeito de que eu acho que realmente não era um trabalho maduro ainda, né? Então eu acho bom que não tenha sido, enfim, não tenha dado certo, entre aspas, né? Não tinha tido sucesso porque... Desculpa, isso não pode acontecer também com as primeiras coisas que tu escreveste? Sim. O que também é outra questão, por exemplo, depois que eu publiquei meu primeiro livro, e que eu tinha umas coisas antigas, que foram o período de amadurecimento mesmo, que eram treinos, que eram brincadeiras, eu apaguei tudo aquilo do meu computador também, porque vira e mexe acontece isso, né? Mas depois que a pessoa morre, ficam querendo lá resgatar tudo, encontrar qualquer coisa que achem e tal. Tens medo de morrer e as pessoas publicarem aquilo que tu não querias? Eu tenho um certo medo, assim. Eu tenho até salvo no meu computador, assim, um arquivo, né? Que sempre tem alguém próximo a mim que sabe, com uma espécie de testamento, assim. Fala, olha, o meu piano vai para... Isso, olha, o livro que não está pronto de contos, os contos que estão prontos são esses, então se eu morrer, publique só esses contos, nessa versão dessa pasta, sabe? Adoro. E o resto apague, porque, assim, é um pouco estranho, né? Depois a gente, né, a pessoa que morre não tem o direito de se defender, ou enfim. Também acho. É isso mesmo, ainda outro dia falávamos sobre isso mesmo, a necessidade imperiosa de haver uma respeitabilidade póstuma, não é? Pelo facto de estares morto não quer dizer que não possas ser respeitado, não só nesse dia como depois. Sim, mas fica mais difícil, não é? Porque não estás cá para fazer o contraditório. Tu tens medo de morrer? Oi? Tens medo de morrer? Não, exatamente, assim, não é uma ideia que me ocorre, o que eu penso, não penso sobre isso, assim. Mas tem esse dilema também, né? Porque o Kafka é um que, né, pediu pro amigo, né, queimar tudo, também apagar tudo, não publicar nada dele. Se esse amigo tivesse feito isso, a gente não teria lido Kafka, né, praticamente. Então, às vezes é bom que alguém não respeite o morto. Então, são tensões complicadas, assim, né. Mas, enfim, eu, por enquanto, não lido muito com a ideia da morte, assim, minha. Há pouco, quando falavas de televisão, lembro-me de fazer uma pergunta, que é, eu acho que já aconteceu de certa forma a todos, que é, qual foi a tua primeira aparição televisiva, lembras-te? Lembras-te da primeira vez que foste à televisão? Pode ter sido vergonhoso, não é? Podes ter estado só no público a bater palmas. Por vezes pode acontecer isso, ou participaste num concurso, no Faustão, e essa imagem, sei lá, no início as pessoas tipo, como é que é? O Rafael está ali no Faustão a bater palmas. Porque é possível. Aliás, eu gostava de fazer essa pergunta aos ouvintes, não é? Quando é que foi que foram pela primeira vez à televisão? Quando apareceram? No fundo, já quase todas as pessoas apareceram na televisão, não é? Sim, exatamente. Eu não fui muito em plateia de auditório, assim. Acho que eu fui uma vez no programa do Jô Soares, que não aparecia muita plateia. Eu acho que nesse dia não apareceu, porque em geral só aparecia quando ele, né, fazia alguma provocação, e acho que nesse dia não teve nada, assim. Mas eu lembro, eu acho que a primeira vez que eu apareci foi numa emissora regional, assim, bastante pequena. Eu tinha uma banda de rock, eu ainda estava na fase pós-adolescência, em que eu, enfim, ainda almejava ser um artista da música, né? Almejava que a minha banda de rock, na verdade. que a minha banda de rock fosse uma grande banda. E aí tinha um programa que levava a banda e a gente tocava, eles gravavam, e depois tinha uma breve entrevista, assim. E acho que foi essa primeira vez, eu acho. Estamos aqui a entrevistar alguém que podia ter sido uma rockstar. Não foi uma rockstar, mas agora é uma estrela da literatura brasileira. Acaba de ganhar o prémio José Saramago. O nosso convidado tem um livro que se chama Dor Crónica. Dor Fantasma. Onde é que eu vou buscar Dor Crónica? Olha, por acaso, Dor Crónica é um bom título, por exemplo, para um livro.
Mas eu gostava de ter um livro que se chamava, se calhar até já existe, Dor Crónica, e era só de crónicas, percebes? Olha, chamava-se boa. Dor Crónica, não é? Mas Dor Fantasma é assim o seu livro. O nosso convidado chama-se Rafael Galo, tem 41 anos, é de São Paulo e está aqui de novo pela quarta vez, como dissemos logo no início, em Portugal, justamente para falar sobre este livro. A prova oral é muita fixe. Estamos de volta com o Rafael Galo, o nosso convidado. Temos que aproveitar o facto de ele estar em Portugal. Rafael, o que é que tu guardas de Portugal? O que é que tu gostas? Em que é que Portugal é diferente do Brasil? Em que é que são iguais? Hoje estávamos a falar com um amigo, estávamos a propósito da guerra na Ucrânia, que opõe com a Rússia, e na verdade há uma ligação muito... Há muitos russos que têm ligações familiares à Ucrânia e o contrário também, e ucranianos têm ligações familiares à Rússia. E eu estava a dizer, estava aqui a encontrar um paralelismo e o que eu dizia, inicialmente eu dizia, isto era a mesma coisa que agora é a Espanha, e depois disse, não, Espanha não. A grande maioria dos portugueses não tem qualquer relação familiar com a Espanha, mas há muitos brasileiros que têm relações familiares com Portugal e vice-versa. Isto é, faria mais sentido, ou faria algum sentido haver aqui um exemplo que fosse semelhante, era de facto nós... Era a mesma coisa que agora nós entramos em guerra com o Brasil, que era, mas que raio de sentido é que faz isto, não é? Sim. Por isso é que somos países irmãos. Sim. Os irmãos às vezes andam a porrada, mas a verdade é que não percebes o paralelismo que eu quero fazer, não é? Mas sim, era isso. Portanto, nós temos grandes ligações, se bem que há algumas relações que são desequilibradas, nomeadamente em relação ao consumo da cultura. Nós, portugueses de Portugal, consumimos mais cultura brasileira do que vocês. Sim. É verdade, é verdade. E eu acho que... Aliás, eu acho Foram que... as novelas, Rafael? Foi? Se calhar foram as novelas. Sim. Eu acho que eu tenho a impressão que aqui as novelas, a música, né, brasileira tem uma entrada muito maior do que, por exemplo, o audiovisual, o cinema em geral e a música portuguesa no Brasil, por exemplo. Mais. Sim, sim. Né? Eu até, esses dias, me pediram para escrever um texto falando um pouco sobre essas relações e eu cheguei a uma analogia que, claro, não é nada completo, assim, é um pouco ligeira, talvez, mas, enfim, tem alguma coisa ali, talvez. Parece que o português de Portugal, para os brasileiros, entra bem pelos olhos, mas não bem pelos ouvidos. Porque a gente, de literatura portuguesa, eu acho que a literatura é a área em que Portugal mais entra no Brasil. Né? Saramago é muito lido lá, muito querido, Walter Ugumãe também, José Luiz Peixoto, outros autores. E todos esses livros chegam lá no Brasil sem nenhuma adaptação. Né? É o mesmo texto que tem aqui, não tem nota de rodapé, não tem glossário, não tem nada. E todo mundo lê, todo mundo adora. Sem qualquer comentário sobre isso, sabe? Sem qualquer estranhamento, é absolutamente natural, né? Por outro lado... Quando a língua é falada, a coisa é diferente. Aí, né, os brasileiros tendem a reclamar que não entendem. Se vão assistir um filme de Portugal, provavelmente vão querer legendas. A música portuguesa, não, né, a gente não ouve muito. E aqui, às vezes, parece que é o contrário, né? O português do Brasil, pelos ouvidos, entra muito bem. A música, né? Pô, Chico Buarque, Caetano Veloso, tantos artistas que Nós percebemos tudo. E que são, assim, muito queridos. E às vezes talvez o texto não tanto, né? Talvez o texto estranhe um pouco mais. E eu acho que, até pela minha experiência pessoal, assim, eu tenho visto que são estranhamentos que faltaram hábitos mesmo, né? Quer dizer, se um brasileiro escuta mais música portuguesa, ele vai estranhar a primeira e a segunda vez. A terceira ele já vai poder aproveitar. E eu acho que, assim com todos os países, né, com os outros países lusófonos, como Angola, Moçambique, né, todas essas relações que, poxa, a língua é a mesma, sabe? Assim, claro, ela é um pouco diferente, tem suas, né, mas se a gente se abrir para essas diferenças, né, se a gente não tentar ficar cotejando com a própria língua, com os próprios hábitos e a cada falta de correspondência, sabe? Sentir isso quase como um erro, um estranhamento e ter uma postura contrária, falar, não, pô, isso aqui é diferente, olha, legal, uma outra maneira de se nomear, uma outra maneira de se relacionar.
eu acho que a gente pode ganhar muito mais, na verdade, do que, né? Tu dizes uma coisa muito curiosa em relação à literatura lusófona. Criou-se uma ideia que tem muito a ver com o marketing literário, não é? Dos próprios países, em que, sei lá, se tu colocares na mesma mesa a literatura francesa, literatura moçambicana, literatura angolana, literatura portuguesa, convencionou-se quase que a literatura francesa é melhor. É melhor ler um livro francês do que provavelmente ler um livro ali em português. A partir daquele autor será melhor. Mas quem é que criou isto? Isto foi o marketing, não é? Exato, eu acho que essas questões elas estão sempre muito ligadas a uma questão de poderio econômico também, né? Porque, por exemplo, no Brasil isso é muito típico, né? Assim, como é um país ainda mais à margem, né, do centro da hegemonia do poder, enfim, global, existe esses mitos, né, de que, então, o que é da França é sofisticado, o que é dos Estados Unidos é sofisticado, é legal, é cool. A própria palavra, né, usada é inglês. Então, quer dizer, por que a gente não lê tanto, ou por que a gente não vê tanto um cinema que é da mesma língua que a nossa, ou um livro que é da mesma língua, né? Enfim, livro de Portugal a gente ainda lê, mas, por exemplo, literatura de Moçambique ou de Angola, a gente lê muito pouco. Cabo Verde lê praticamente nada, né? E aí vai lá, gasta-se dinheiro com uma tradução, né, do inglês para o português para trazer para o Brasil, ou de outro país, da França, que é mais distante em tudo. A língua é outra, em quilômetros é mais distante, não há nada ali que seja mais próximo a gente. A cultura é muito mais próxima, a gente lê um livro de Angola, você lê um livro que se passa em Luanda e você fala, isso aqui é o Rio de Janeiro, é igual, né? Sim, sim. Mas a gente continua a preferir, por quê? Porque eles têm um poder de marketing que, por exemplo, mesmo eu que não gosto de séries ou de filmes de super-heróis, por exemplo, que passam streaming, se alguém me disser o título, eu sei qual é a história, né? Eu sei falar, essa série é sobre isso, aquilo, aquilo outro, não é a história de cavaleiro lá, que tem as famílias, a outra é a história de uma família rica. Você sabe porque aquilo é atirado o tempo inteiro na sua cara, né? Aquilo é jogado no seu colo. E pra gente, né, que não temos, para nós que não temos esse poder todo de marketing, de capital, falta o poder de convencimento das pessoas. Mas a obra em si, ela já tem qualidade mais do que suficiente para isso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Dor Fantasma, é assim que se chama o novo livro de Rafael Galo, nosso convidado de hoje. Bem, os teus livros, quase todos eles, têm um denominador comum. Isto é, ambos os livros falam de perdas que mexem em quem somos. E este livro não é exceção. Queres contá-lo? Sim, bem, bom... não contes muito, senão depois as pessoas não compram. Não? Sim, não. Bom, esse livro, Dor Fantasma, é sobre um pianista de música clássica, que ele quer ser um grande pianista, né, o maior intérprete de Liszt do mundo, que é um título, né, absolutamente grandioso. E ele dedicou a vida inteira a esse objetivo. Ele se vê prestes a concretizá-lo, pelo menos na imaginação dele, né? E ele sofre um incidente que vai impossibilitar de tudo, né? Que isso aconteça. Não tem mais como ele ser um grande pianista. E aí o Rebentar também... Então tem essa perda, né? Que vai ser uma perda por conta do acidente, né, de um ferimento, mas é uma perda do eu, porque para ele não é só uma questão de, então não posso mais ser pianista, um grande pianista, então eu vou fazer uma outra coisa, eu vou dar aulas de música, eu vou ser um teórico da música, eu vou, enfim, vou escrever um livro, né, que ainda seria possível, né, ainda que precisasse ditar, ele conseguiria. Então, mas ele não quer nada disso, porque ele é muito rígido e para ele o eu é só pode ser o grande pianista. E o Rebentar, que é meu romance anterior, mas que também vai ser o posterior, porque agora vai ser lançado aqui em Portugal. E vai se chamar Rebentar também? Vai chamar Rebentar também, vai ser lançado talvez setembro ou outubro ali, ou final de setembro ou começo de outubro. Isso quer dizer que vens outra vez? Sim, provavelmente em outubro venho de novo para... Não queres comprar casa cá em Lisboa? Aproveitas?
Olha, eu queria, mas o que eu tenho ouvido dizer é que os preços dos imóveis aqui não estão Não muito está fácil, convidados. não está fácil. Não é? Não tá fácil. Mas eu tenho essa ideia, assim, tenho um pouco essa vontade Mas de. porquê? Em São Paulo está fácil de comprar. Não, também é caríssimo, também é caríssimo. Também... Era só para ver, estou aqui a fazer comparações de especulação imobiliária em todas as cidades do mundo. É, a conversão do dinheiro não ajuda, né, pro nosso lado, né, pro Brasil, mas também lá é super difícil, assim, por outras questões também, né, lá até temos mais espaço, né, assim, a construção lá não para, né, todo dia você vê sair um prédio novo, assim, para todos os lados, mas... Espera aí, quando vais passear em São Paulo, qual é o teu sítio de eleição? Há assim algum que tu costumas ir, mais do que todos os outros? Onde é que... Eu tenho alguns, assim, eu gosto muito de museus, eu gosto de livrarias, eu gosto de cinemas, né? Acaba que eu gosto também de concertos de música, então... As livrarias de São Paulo são tão... como direi? São tão... Falta-me aqui, ajuda-me. São tão exuberantes quanto as do Rio de Janeiro, por exemplo, tão impactantes. Sim, Então, sim. qual é assim, aquela que é imperdível visitarmos em São Paulo? Olha, tinha uma que infelizmente... O problema do Brasil muitas vezes é isso, né? Aquela frase que... Eu acho que é do Levi Strauss, né? Que o Caetano aproveitou numa música. Que aqui tudo ainda é construção e já é ruína, né? E a gente tinha uma livraria lá, que eu acho que eu nem deveria citar o nome, porque teve até problemas de ações legais e trabalhistas, que ela era enorme, ela era um ponto turístico em São Paulo mesmo. As pessoas viajavam para São Paulo e falavam assim, eu quero ir na livraria tal, né? E ela fechou, ela foi à falência. Uma coisa assim, eu acho que no Rio não tinha nenhuma livraria tão grande quanto ela, que se tornava assim, porque era na Avenida Paulista, se tornava um passeio mesmo, né? Mas ainda tem outras, assim, bom, a gente tem a Travessa lá também, como abriu aqui, a gente tem a Martins Fontes, que são livrarias, e agora teve um novo boom, vamos dizer, tanto no Rio quanto em São Paulo, que eu acho muito interessante, porque houve essas crises dessas grandes livrarias, dessas enormes cadeias. Essa livraria que era ponto turístico não foi a única a decretar falência, e aí teve um novo boom de pequenas livrarias de rua, que tinham desaparecido, né? Livrarias de rua. Livrarias de rua. Tinha uma entrada em extinção por conta dessas grandes cadeias, inclusive. Sim. Agora essas grandes cadeias começaram a decair, entrar em decadência, e voltaram a surgir essas várias livrarias de rua, que retomam digamos, uma tradição que havia se perdido nessas grandes cadeias, que é ter pessoas ali, livreiros, que realmente entendem, gostam, são leitores, né? Então, se você entra lá e começa a conversar sobre livros e diz, por exemplo, eu gosto de literatura portuguesa, eu gostei do Walter Ugumã, gostei do José Luiz Peixoto, quero conhecer mais. Essas pessoas vão poder, então leia Dulce Maria Cardoso, leia Gonçalo Tavares, né? Leia o Afonso Cruz. Então, há esse conhecimento, e muitas vezes tem um café dentro da livraria, ou há eventos como conversas com autores e autoras. Então, assim, realmente um novo movimento, assim, de repensar essas livrarias que não são exuberantes no tamanho, né? Mas têm sido experiências mais exuberantes, de uma certa forma. Eu adorei as livrarias do Rio de Janeiro. Confesso-te que antes de ir me diziam sempre que eu tinha que ir visitar as livrarias. Eu não tinha entendido porque é que tantas pessoas me diziam isso, e entendi depois de as visitar. Assim, realmente é incrível. Já agora há pouco, quando estavas a falar da tua carreira musical e no fundo somos todos reféns dessa quase obrigatoriedade de termos sucesso ou não com aquilo que fazemos, de repente eu imaginei-te um autor que és, não é? Um escritor que escrevia livros, mas que havia um problema: as pessoas, quando liam os seus livros, adormeciam sempre. Eras uma espécie de soporífero, e isso, já viste que era um escritor saber que as pessoas adormeciam sempre a ler os seus livros, o que seria uma coisa má para o mercado de livreiro, mas que seria uma boa coisa para as pessoas que tinham dificuldades em adormecer e que sabiam que aquele era um medicamento perfeito para o fazerem. Já viste, tu seres conhecido como a pessoa que mais adormecia os leitores. Mas não é esse o caso. Tu estavas a falar, já não estavas a falar sequer da dor fantasma, tu ias
falar sobre o teu segundo livro, que se chama Rebentar. que vai ser editado em setembro, outubro deste ano em Portugal, isto alguns anos depois de ter sido editado no Brasil. Bom, e fala então sobre uma mãe que, após o desaparecimento do seu filho, 30 anos, parece-me, após esse desaparecimento, ela decide o quê, Rafael? Ela decide, depois desses 30 anos de buscas, né, de espera, de todo aquele esforço, ela decide colocar um fim a essa história e ter um processo de aceitação de que ela perdeu esse filho não volta mais, né, por conta de algumas coisas que aconteceram. Ela fala, bom, ainda que ele voltasse, seria um adulto, seria um estranho, não é aquele meu filho. E como ela ficou muito presa nessa essa esperança, essa busca, ela decide, não, que ela quer se dar o direito de recomeçar a própria vida, né? Inclusive, por exemplo, ela nunca se deu o direito de mudar de casa sequer, porque sempre tinha a perspectiva, não, mas se ele voltar, ele volta para a mesma casa, ela mantém o quarto dele arrumado, né? Ela viveu para esse filho e de repente se dá o direito de falar, não, eu vou mudar de casa, eu vou fazer outras coisas, eu preciso... O que também é uma questão de identidade. De novo, voltando àquela questão, né, da casa, o quanto a gente arruma ou não, isso tudo forma, né, o grande eu, quem eu sou, né? Então, deixar de ser essa pessoa, esse eu, cuja casa é uma... mais do que uma homenagem, é uma prece quase, né, para que esse filho volte o tempo inteiro, é um apelo para que esse filho volte inteiro, tá sendo organizada para uma volta desse filho como se estivesse sempre prestes a acontecer. Não, né, assim, agora minha casa vai ser uma casa para mim, para o meu marido, não para esse filho que já não está aqui. Então toda essa reorganização desse universo e desse luto mesmo, né, é esse o processo do livro. É curioso que nós temos pelo menos 2 casos que em Portugal toda a gente conhece, de 2 crianças que desapareceram. Uma é um caso mundial, que é o caso da Medi, não é? Foi na Praia da Luz, no Algarve. E outro é a mãe do Rui Pedro, que eu direi que muito poucas pessoas sabem como é que se chama a mãe do Rui Pedro. Basicamente é como se o nome dela fosse mãe do Rui Pedro. Na verdade ela chama-se Filomena Teixeira. Mas eu diria que a grande maioria dos portugueses só a conhece por mãe do Rui Pedro. E foi um miúdo que desapareceu e depois de muitas buscas, muitos processos, a verdade é que nunca foi encontrado. Sim, e são histórias assim assombrosas, né? Lá no Brasil vocês também devem ter, não? Sim, lá no Brasil a gente tem alguns casos também assim. Qual é mais mediático? Há algum que é mais mediático que todos os outros? Eu acho que um mais recente, e é muito curioso, eu vou contar essa história porque foi do Pedro, que se chama, enfim, virou Pedrinho, né? E foi conhecido como caso Pedrinho, que é um caso em que a mãe deu à luz ao bebê, estava na maternidade ainda, no hospital, e entrou uma outra mulher e disse que trabalhava ali no hospital e que precisava levar o bebê para uns exames. E levou ele embora. E ele sumiu, ele desapareceu, ninguém mais soube, até que 17 anos depois, aí também ela, né, a mãe do Pedrinho, de novo, esses papéis, né? Como vira o seu eu, vira o seu papel. A mãe do Pedrinho, que é a Lia Pinto, também procurando pelo Pedrinho, com essa esperança e tudo mais, conseguiram encontrá-lo com 17 anos. Essa mulher que o sequestrou criou como se fosse filho dela. Então foi uma novidade para ele. E será que ele sabia que não era filho dela? Claro que não. Não sabia. Seria... Como é que descobriram? Teve algumas denúncias e ela sequestrou ele e sequestrou uma menina também. E eu não sei como exatamente foram investigar e encontraram que, enfim, tinha alguns problemas ali de documentação e tudo mais, algumas suspeitas, gente em volta que eu acho que viu, né, falou, bom, ela de repente aparece com uma criança, assim, sabe, não estava grávida, não, nada. E aí eu sei que encontraram. E seria como para qualquer outra pessoa, tanto que foi feito um filme. Como é que chama o filme mesmo? Eu esqueci o nome do filme, mas a história é essa contada do ponto de vista do filho. O filho crescendo lá com a família, chega com 17 anos, adolescente, alguém fala para ele, olha, a gente acha que você não é filho dessa família, faz os exames de DNA, de ADN, né? E se descobre que ele realmente não é filho, só que também ele não consegue voltar para a família anterior, assim, porque é estranho, né? Imagina a gente, qualquer um de nós com 17 anos, alguém fala, não são seus pais essas pessoas. Então ficou toda uma situação estranha, e aí foi muito curioso, porque foi um caso muito conhecido, e aí quando eu lancei o Rebentar lá no Brasil, a Lia, a mãe dele, me escreveu,
disse que tinha lido o livro, por acaso, assim, pegou na livraria. A mãe dele biológica. Não, a mãe dele biológica, exatamente. A mãe que tinha perdido e recuperou. A mãe do Pedrinho. A mãe do Pedrinho, exatamente, como se fosse a mãe do Rui Pedro. Bem, acertei com esta história, consegui agora que tu me desse essa informação. Essa informação é ótima. E ela leu o livro, assim, por acaso, encontrou numa livraria e me escreveu. E falou, Rafael, eu li o livro e achou muito bonito o livro, agradeceu e tal. Ela falou, eu também vivi algo assim. E eu lembro que na época eu enviei essa mensagem pra minha editora, né, pro pessoal da minha editora. E eu falei, olha, não é pra fazer alarde nem nada, assim, mas só queria que vocês soubessem, porque é uma história que tem algo de real, né, que, enfim, que encontrou uma ressonância na realidade. E aí a pessoa do marketing, né, que era alguém de jornalismo, que falou, é a mãe do Pedrinho, e eu não tinha percebido. Daquele caso, e eu fui ver, e era ela mesma, assim, depois a gente até sentou, tomou um café para conversar, e foi muito impressionante, porque até essas conversas de quando, ela falou, olha, mesmo meu filho que voltou com 17 anos, ele não volta inteiro, não é? Vou-te contar algo que eu acho que outro dia confidenciei aqui neste programa, há cerca de 2-3 semanas, e eu escrevi mesmo para a Natasha Campos, é assim que ela se chama. Este nome, assim, se calhar não diz nada, mas se eu te falar daquela famosa miúda que esteve em cativeiro na Áustria durante 8 anos, na verdade. Ela foi sequestrada quando tinha 10 anos de idade, quando estava a caminho da escola, e depois ficou 8 anos em cativeiro. Talvez este tenha sido o caso a nível mundial mais falado. Depois eu escrevi-lhe através do Instagram, possivelmente não queira ver, mas aproveitei para ler a história dela, o que é que tinha acontecido. E a verdade é que ela tornou-se, obviamente, uma figura muito conhecida, sobretudo na Áustria, embora eu penso que para a grande maioria das pessoas que nos estão a ouvir se recordam deste caso. O que eu não sabia é que depois de ela ter saído, há um filme baseado no livro que ela própria lançou. Ela teve um talk show na televisão. Depois li também qualquer coisa que dava como certo que ela tinha comprado a casa onde tinha estado em cativeiro. Ela própria comprou aquela casa. Deve haver aqui alguma explicação para isso. E há muita gente que na Áustria, não é? Que acha que foi um delírio dela. Isto é, uma coisa tão dramática quanto esta. Ainda há pessoas que dizem, não, isto foi um delírio da miúda. Ela quis estar com Pois há o síndrome de Estocolmo, não é? Mas sim, tu sentiste que nem isto é consensual, não é? Repara, a dor que possa ter havido em tudo isto, não é? Obviamente, foram várias as coisas e é muito curioso percebermos isso. Deixem-me só, ouvintes da Prova Oral, dizer que estamos a entrevistar Rafael Galo, autor, entre outros livros, na verdade tem 4 livros? 3, por enquanto. 3. Pronto, mas um vale por 2. É este último, chama-se Dor Fantasma. Razão pela qual o trouxemos aqui a este programa. Bom, já explicaste basicamente algumas das coisas que estão presentes nestes teus livros. Já ficamos a conhecer um pouco da tua vida, a tua ligação não só com música, mas também com a publicidade. É verdade. Também já aqui entrevistei o Washington Oliveto, famoso publicitário brasileiro, que, entre muitas das coisas que lhe aconteceram na vida, uma delas ficou célebre. Ele foi raptado. Sim. Foi raptado durante 9 meses e foi procurado por todo o Brasil. E, na verdade, ele esteve sempre em São Paulo. Ele esteve sempre em São Paulo, não é? Ele foi raptado dentro da própria cidade, mantido em cativeiro durante 9 meses e tornou-se... Bem, já era, não é? Ele já era... Na altura já era muito conhecido. Curiosamente, tu adotaste um pseudónimo, Pestana, que faz lembrar um personagem de um livro. De que livro é que é o Pestana? Sim, ele é o protagonista de um conto do Machado de Assis. Ah, isso mesmo. Um conto chamado Um Homem Célebre, que é um conto que eu adoro, assim, acho incrível. E é muito fácil encontrá-lo na internet, porque o Machado está em domínio público, né, há alguns anos, então, enfim, qualquer pessoa pode publicar sem precisar de direitos autorais. Espera aí, mas esse conto é engraçado. O que é que esse Pestana fazia? O que é que ele queria? A premissa é ótima. Sim, ele era um
pianista e compositor. E ele adorava, né, os grandes compositores, Beethoven, Mozart, e ele queria compor algo à altura deles, assim, uma sinfonia, algo, né, desse calibre, vamos dizer assim. Só que sempre que ele tenta fazer isso, ele não consegue, ele tem um bloqueio, né, não consegue fazer nada, não avança nada, e aí ele sempre consegue compor polcas, que era o gênero de dança popularesco da época, né? Então ele senta, não consegue compor uma sinfonia, uma ópera como ele quer, e ele compõe uma polca. E as polcas dele fazem grande sucesso. Aquela ideia que a gente conversou sobre o sucesso. E aí toda vez que ele compõe uma polca, aquilo faz um sucesso tremendo, vira moda, toca em todo lugar, e ele fica num ciclo assim de muita... Então primeiro ele tem até uma euforia que, pelo menos ele tem um sucesso, mas depois ele fica meio depressivo, né, com aquilo tudo, acha meio triste. E é engraçadíssimo, e é muito trágico também, o final é bem trágico. Eu adoro essa história, adoro. Já agora, curiosamente, fazendo aqui uma analogia com o teu livro, diz que o teu livro é também baseado na tua passagem pelo Tribunal de Justiça. Não enquanto réu, mas enquanto mesmo funcionário do Tribunal de Justiça. Que pode ser meio parecido às vezes. Bom, e há esta ligação com o pianista. Queres explicá-la? Sim, o que aconteceu, eu estava... Como é que tu vais parar ao Tribunal de Justiça? Pois é, então, eu trabalhava com música e de novo, né, eu não tinha esse projeto de ser escritor, mas eu ganhei um prêmio importante no Brasil, aí eu passei a escrever, e eu encontrei na literatura essa realização pessoal, essa realização criativa. Né? Eu falei, nossa, isso aqui realmente me satisfaz como alguém que gosta de arte, de criação, até mais do que a música poderia, eu acredito. E eu falei, bom, então talvez se eu tenha essa realização, mas, enfim, é difícil também ganhar dinheiro com literatura, eu falei, eu posso tentar uma outra organização da minha vida, que é, eu faço literatura para minha felicidade e realização e eu vou trabalhar com alguma coisa qualquer para ganhar dinheiro. E eu parei de trabalhar com música, que era algo que eu gostava, e prestei esse concurso, fui trabalhar no Tribunal de Justiça, que um trabalho burocrático, não é da minha área, não tinha nada a ver comigo. E isso, em especial no começo, depois eu mudei de lugar, eu fui trabalhar em outros setores, digamos, outros cartórios, e aí minha vida até melhorou. Mas eu mudei de cidade no começo, eu fui trabalhar num lugar que não era legal. Então, assim, foi também, de novo, uma conjunção de elementos que foi muito difícil para mim. Foi muito difícil, foi um choque muito grande. E eu senti que, de novo, eu estava perdendo parte de quem eu era, né? Porque eu sequer estava conseguindo escrever muitas vezes. Aquilo me tomava quase o dia inteiro. Quando eu podia escrever à noite, eu estava esgotado. E aí eu não conseguia, aquilo me frustrava. E várias outras questões também disso, né? Das escolhas da vida e do lugar onde, de repente, eu estava. Eu costumava gostar de fazer bem tudo que eu fazia, né? No meu trabalho, seja meu trabalho dando aulas, com música, com literatura. E nesse trabalho eu era muito ruim também, sabe? Eu era o pior, assim. Eu era aquela figura que, sabe, que talvez todo mundo aponte e fala, o Rafael, esquece, o Rafael não dá pra contar com ele porque ele não consegue aprender as coisas. E eu nunca fui essa pessoa, eu sempre fui o oposto, né? E tudo isso mexeu muito comigo, foi muito doloroso. E aí eu falei, eu que já tinha essa história desse pianista que sofre esse acidente e deixa de ser quem ele é por deixar de ser músico, eu falei, bom, eu acho que essa é a história da vez, né? Eu acho que essa é a história que vai dizer mais sobre esse meu momento do que qualquer outra que eu pudesse escrever. E eu tinha até começado a trabalhar num outro romance, eu falei, não, esquece, isso é uma história que era outra história, não tinha nenhuma relação com isso. Eu falei, eu preciso escrever sobre isso que, pra mim, tem isso, quer dizer, parecem personagens muito diferentes de mim, né? A mãe de filho desaparecido, um pianista mais velho que tem um filho e quer ser um pianista de música clássica, mas no fundo, eles são extremamente pessoais para mim, extremamente autobiográficos, não no sentido dos fatos, quase como se o que importa não são os fatos. Eu não preciso escrever um livro sobre um rapaz que vai trabalhar no Tribunal de Justiça. Eu preciso escrever sobre esse sentimento. E aí esse sentimento é melhor contado com uma outra máscara, vamos dizer assim, com uma outra fantasia, né? Ela vai expressar melhor do que a própria realidade que eu podia oferecer, né? Quantas pessoas estarão a ouvir este programa que lhes aconteceu justamente isso? Não é? Então, assim... são muitas histórias, assim. A gente que, por exemplo, que mexe, né, com uma parte mais criativa de arte...
nossa, vira e mexe, conversa com alguém que fala assim, sabe? Ah, poxa, eu queria ter feito, né? Eu era músico, eu era ator, eu era do teatro, eu era do cinema, queria ter feito isso, no fim não fiz. Em geral, até pessoas de mais idade, né? Pessoas mais velhas que às vezes vêm e falam, puxa, eu queria ter feito isso da minha vida. Enfim, a vida era difícil, me casei, tinha que sustentar meus filhos, pagar a escola, pagar a casa, fui trabalhar. E no fim a vida passa, né? Então isso é uma questão que me perturba bastante, assim, sabe? Ela mexe muito comigo. E eu me vi ali realmente, talvez me perguntando isso, puxa, será que eu vou cair aqui? E vou ser uma dessas pessoas que quando eu tiver muito mais velho, vou chegar para alguém mais jovem que de repente não fez essa escolha, seguiu na literatura, aquilo acabou bem depois. Eu falo, putz. Podia estar agora no Tribunal da Justiça a entrevistar-te. Exatamente, exato. Sem fazer nada e sem ninguém saber, talvez. Assististe a muitos julgamentos? Não muito porque eu trabalhava num outro setor, assim, numa outra área. Assim, eu trabalhava mais com processos. Bom, primeiro eu comecei trabalhando com processos de pessoas presas, né, de penitenciária. Então, era só cuidar mesmo da papelada, assim. E depois eu fui para uma área que era o processo digital da Fazenda, que é enfim, dinheiro para serviços públicos, né? Dinheiro do Estado para as pessoas, né? Enfim, para cidadãos. Então, eram questões, em geral, mais simples, assim, sabe? Era mais o processo pegar, ele levou uma multa no trânsito, ele não acha justo, ele entrou com o advogado, e era só mais ver o papel mesmo, quer dizer, nesse caso digital. Mas então sequer tinha grandes histórias, assim, sabe? Para pegar e falar assim, não, mas tinha histórias para eu ler, quase como se fosse uma literatura da vida real. Nem isso eu não tinha lá dentro, sabe? Então era realmente bastante desinteressante. O ambiente nos tribunais é sempre um tanto ou quanto tenso, não é? Sim, há histórias que podem ser realmente você olhar e falar, nossa, isso dava um livro, dava um filme, né? Mas não... O material com que eu trabalhava nem para isso servia muito. Olha, já estás a escrever um novo livro ou não? Sim, estou trabalhando em 2 em paralelo, porque tem um livro de contos meu que vai sair no Brasil no começo do ano que vem. E também estou começando o meu próximo romance, né? Comecei a trabalhar na história, a desenhar os personagens. Eu tenho muita Deixa-me adivinhar, é sobre uma perda que depois transforma... Olha, ele é menos diretamente sobre isso, assim, mas ele sempre tem alguma coisa assim de uma questão que talvez lide com isso, assim, que tire, né, o personagem, o protagonista do que ele gostaria que a vida dele fosse, né? Tira da ordem, assim, olha, ficaria tudo em ordem, em paz, se minha vida fosse assim. E de repente tem algum elemento que falta e que aquilo tudo começa a ter certos colapsos, né? Mas nesse não é tão frontal, assim, até porque tem mais personagens, não é só um protagonista. Terias adivinhado a vida que tiveste ou que basicamente acabou por te acontecer quando tinhas 10 anos? Ou nessa altura só pensavas em ser desenhista, não é? Como tu próprio dizes. Sim, é bem curioso pensar sobre isso. E eu acho que quando eu penso sobre isso é que eu vejo o quanto para mim é a mesma coisa. Porque eu jamais, se alguém me falasse lá com 10 anos de idade, com 20 anos, talvez sequer com 30, assim, sei lá, com 29, prestes a escrever o primeiro livro, se alguém falasse, olha, na verdade você vai ser escritor e, enfim, isso vai dar certo de alguma maneira, talvez eu fui uma escritor. Quando criança, eu com certeza eu falo assim, o que deu errado? Eu quero desenhar, eu não quero escrever, né? Por outro lado, quase como se eu pudesse dizer também, se fosse, né, uma dessas histórias em que o eu do futuro volta para o passado, eu poderia falar assim, mas calma, isso que você quer com desenho é o que você vai ter com a literatura. Ou com, né, o adolescente, calma, que isso que você quer com a sua banda de rock é o que você vai ter com a literatura. Não sucesso, mas isso que você quer de ser essa pessoa que senta sozinha e cria um mundo e abre essa nova janela no mundo, isso você não vai ter com a sua guitarra nem com os seus desenhos, mas você vai ter com os seus livros. E aí provavelmente a criança ou o adolescente fala, então tá bom, ótimo. Será que vais ser escritor para sempre? Essa é uma boa pergunta, assim, eu acho que... Eu espero que sim, porque hoje eu acho que é uma coisa que me realiza, mas eu tô aberto à possibilidade de amanhã ou depois falar, não é mais o que eu quero.
Se amanhã ou depois não ser mais uma coisa que me realiza, que tem um significado real, eu não vou fazer porque, enfim, como se fosse uma prestação de contas, né? O que as pessoas esperam de mim é isso, eu preciso entregar outro livro. Isso eu não vou fazer. O que é que tu ias fazer então? Ias regressar aos desenhos? Ias regressar à música, à publicidade? Ou inventarias uma coisa nova? Talvez alguma coisa nova, assim. Eu lembro que quando eu estava, né, antes de sair o resultado do Prêmio Saramago, que eu estava muito frustrado, porque o livro, enfim, nenhum editor queria, as pessoas tinham lido e não tinham gostado, era um livro que muita gente dizia não, né, como você disse. Eu já estava, assim, começando, eu pesquisava no Google, assim, curso de arte em cerâmica, e eu ficava olhando, falava, de repente eu vou tentar, eu vou fazer umas aulas, de repente eu gosto, vai ver que é isso que eu vou fazer agora. Então, eu estou aberto a fazer outras coisas. Mas realmente eu não tenho nada no momento que faça o meu coração bater ou minha cabeça realmente ficar tão inquieta e desassossegada quanto as histórias que eu posso criar na literatura. E eu tenho certas dúvidas se eu conseguiria encontrar isso hoje, sabe? Última pergunta, porque falaste em coração a bater. Já sabes o que é o amor e já sabes o que não é? Eu acho que essa é a pergunta, essas duas, né? Que são uma só. São as perguntas centrais desses dois livros, assim, o que é o amor, do que ele é feito, e portanto, assim, uma mãe de um filho desaparecido que só tem o próprio amor, mas não tem o filho, o que é o amor pelo filho, se você só tem o amor, não tem o filho. E o Dor Fantasma é o oposto, né? O filho está ali, está presente, mas o pai não se importa porque ele só se importa com o próprio desempenho. Então é quase como se um fosse esses dois lados, assim, o primeiro, bom, o que é o amor? Vamos tentar investigar, e o outro, bom, vamos ver o que não é amor, com certeza. E eu não sei se eu posso dizer exatamente, assim, eu acho que para mim é uma descoberta renovada, assim, eu confesso que eu já tive ideias diferentes, inclusive, sobre amor, sobre relacionamentos, que eu tinha até mais convicção de que não, então amor é isso, amar é assim que deve ser, e eu perdi bastante dessa convicção e eu acho que essa abertura, no fim, é melhor até, sabe? Assim, olha, não existe um único jeito, não existe o jeito certo, não existe o jeito sequer que você combina entre duas pessoas e a gente toca o resto da vida assim, né? A gente tem que sempre redescobrir e, de uma certa forma, refazer esse amor também, né? E pronto, algumas pessoas possivelmente deverão ter sentido amor pelo nosso convidado de hoje, que tem este livro, que se chama justamente Dor Fantasma, Rafael Galo. O mais recente prémio José Saramago foi o convidado de hoje da Prova Oral. Adorei que tivesse vindo a este programa. Fica já o convite para vires de novo quando em setembro voltares a Portugal para lançares agora na sua versão portuguesa o teu segundo livro, que se chamava Rebentar. Exato. Claro, eu agradeço e agradeço o convite e volto com prazer. Amanhã estamos de volta para mais uma emissão. Até amanhã. A Prova Oral é muita ficha.